Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós nos reunimos como em toda abençoada quinta-feira, aqui na nossa casa, Seva, sob a proteção e bênção dos nossos mentores, né, que nos tutelam e nos guardam, para termos os nossos minutos de reflexão, onde nós estudamos juntos o Livro dos Espíritos, não é? Vocês se lembram, quem nos acompanha, que a semana passada nós falamos sobre os espíritos errantes. O que são espíritos errantes? Espírito errante é toda alma que desencarna. A partir do momento que a alma desencarnou, ela se torna um espírito. Espírito errante, a gente pensa assim, errante porque não acha lugar para ficar, não, porque está na erraticidade, ou seja, na vida espiritual, certo? Então, hoje, nós vamos entrar no segundo tópico do capítulo 6, da parte segunda, né? Capítulo 6, que trata da vida espírita. Nós vamos falar hoje dos mundos transitórios. Allan Kardec dedicou três questões a esse assunto. Só que antes de nós entrarmos nessas três questões, nós vamos tentar entender o que são realmente os mundos transitórios. Gente, nós já vimos que Deus é perfeito. Então, ele não fez nada que não pudesse ser útil, não é? Não existe nada de inútil na natureza. Tudo tem um fim. Tudo tem uma destinação. Em lugar algum existe o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Assim, gente, durante a sucessão de séculos que passaram antes do surgimento do homem na Terra, durante aqueles lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, não é? Antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos aqui no nosso planeta, não havia ausência de vida. Ela, não, Valéria, não havia? Não havia. Porque existem seres que não têm as nossas necessidades, que não têm as nossas sensações físicas, não é? Porque, gente, a Terra não é o único planeta habitado, não, de forma alguma. Não é o único planeta habitado nem do sistema solar e nem dos outros sistemas infinitos que povoam o universo. Há vários tipos de vida. E aqui na Terra é um tipo chamado vida humana. Mas nós não sabemos do princípio das coisas, que vocês lembram lá no começo do Livro dos Espíritos, quando nós ficamos sabendo que nós não temos permissão de saber tudo sobre o princípio das coisas, porque ainda não temos a evolução necessária para isso? Pois é. Então, gente, como nós dissemos que nada é criado inutilmente, existem os mundos transitórios. O que são esses mundos transitórios? Eles fazem parte dos corpos celestes que são espalhados pelo universo. Pode ser um planeta, pode ser um satélite, ou alguma coisa semelhada a isso, certo?
Os mundos transitórios são lugares onde os espíritos errantes, não apenas da Terra, repito mais uma vez, que a Terra é menos de 1% da população do universo. Então, esses mundos transitórios são onde esses espíritos errantes que vêm de todas as galáxias, de todos os sistemas, quando estão cansados, acham um lugar de repouso transitório. Esses mundos são áridos, são desérticos, mas possuem a energia necessária à recomposição daquele espírito que chega ali para descansar, porque normalmente esses espíritos estão num sofrimento de médio para profundo. Então, às vezes, é necessário um descanso. É como aquele sedento num deserto que, de repente, encontra um oásis para tomar um pouco de água, para descansar e continuar a sua jornada. Então, esses são os mundos transitórios, certo? Mas a gente não pode confundir mundo transitório com as regiões espirituais, certo? Com as colônias espirituais, que também são transitórias, mas não se confundem com os mundos transitórios. Por quê? Porque as colônias espirituais, elas estão ligadas a um determinado planeta, certo? Então, são essas regiões, ou colônias, ou cidades espirituais, elas se dividem gradativamente em lugares de sofrimento e ignorância, até aqueles onde o espírito, em estado de maior entendimento, é feliz, certo? Existem inúmeros lugares de provação na esfera que para nós é invisível, que são destinados à regeneração e preparo daquelas entidades doentes, lá no livro dos Espíritos diz entidades perversas, mas eu não gosto dessa expressão. Então eu prefiro chamar de entidades doentes, não é? E que são sempre reincidentes no crime. E existem essas colônias para quê? Para elas começarem a conhecer as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento. Essas primeiras manifestações do remorso e do arrependimento são o quê? São as etapas iniciais da obra da redenção. Elas fazem parte das chamadas zonas inferiores. Na série de livros do André Luiz, do Nosso Lar, ele explica para nós direitinho essas diferentes colônias. A começar de uma colônia para espíritos que já estão reajustados, que é a cidade espiritual de Nosso Lar, né? São espíritos que já experimentaram o arrependimento e o remorso, já estão, portanto, redimidos e podem ser tratados na colônia, na cidade de Nosso Lar, onde também adquirem conhecimentos para a sua evolução espiritual. Já lá no outro livro do André Luiz, o Obreiros da Vida Eterna, nós somos apresentados à Casa Transitória. Casa Transitória é também um hospital, não é uma colônia, que fica numa região muito densa, numa região difícil, cheia de pensamentos amargurosos e de ódio, que saem de quem? Dos habitantes daquela região. Mas a Casa Transitória também está lá para auxiliar
aqueles que de repente se arrependem e enviá-los para colônias melhores como nosso lar. Agora existem também aquelas cidades que estão situadas, conforme André Luiz chama lá no livro Libertação, no vasto domínio das trevas. Elas estão assim no limite da crosta terrestre e foram fundadas e são dirigidas por irmãos extremamente doentes do ponto de vista moral e espiritual. Lá nem existe claridade solar. É como se uma fumaça cinzenta cobrisse o céu em toda a sua extensão. Os espíritos que foram lá tentar ajudar, acostumados à volitação, né, deslizar, volitação sinônimo do voo na espiritualidade, logo percebem que lá isso é impossível pela densidade das vibrações. Não existem folhagens fartas nas árvores e os galhos são quase secos, que dão a ideia de como se fossem assim braços erguidos em súplicas extremamente dolorosas. Então nós explicamos isso aqui, gente, para que a gente consiga entender a diferença entre mundos transitórios e as colônias espirituais. Mundos transitórios são lugares de repouso breve para espíritos que podem vir de qualquer sistema do universo, de qualquer galáxia. Já as cidades espirituais estão sempre ligadas a um determinado planeta. As cidades espirituais ligadas a outros planetas do sistema solar. Nosso lar, a casa transitória e outras estão ligadas à Terra, certo? Então nós não podemos dizer que a existência desses mundos transitórios, que ainda são impróprios à vida material, como foi o caso da Terra, que já foi um mundo transitório, mas já estão povoados de seres vivos que são apropriados àquele meio. A gente vê, gente, como é grande o amor de Deus por todos nós, né? Porque há qualquer coisa de sublime, de grandioso nesses mundos, na permissão que Deus deu para a formação desses mundos. É o divino amor, não é? Então, agora que nós já explicamos, nós vamos passar aqui para as 3 questões que Allan Kardec fez aos espíritos a respeito dos mundos transitórios. Questões 234, 235 e 236, não é? A 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes? Claro, é tudo isso que nós explicamos agora, não é? E esses mundos transitórios, gente, eles são particularmente destinados aos espíritos errantes. Servem de habitação provisória, certo? E os espíritos que habitam esses mundos, eles podem deixá-los livremente? É claro que sim, né? Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de ir para onde quiserem ir. É como se fosse um bando de aves que pousam numa ilha para se resguardarem e para adquirirem forças para continuar seguindo o seu destino, né?
E quando eles estão nesses mundos, eles progridem? Certamente. Os que vão aos mundos transitórios, muitas vezes têm o objetivo não apenas de descansar, mas têm o objetivo de se instruir e de poderem passar mais facilmente para outros lugares melhores e chegar à posição dos eleitos, ou seja, os espíritos puros atingem. Que nós já sabemos de tudo isso em função da escala espírita, não é? E, gente, será que esses mundos transitórios, eles se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é também transitória. E porque eles nunca são habitados por espíritos corpóreos, ou seja, por almas, espíritos encarnados. São apenas espíritos que estão na erratividade. Por que não? Porque a superfície deles é estéril. Nada cresce ali. Os espíritos que vão ali, eles vão para descansar, porque esses mundos têm uma energia própria deles que faz com que reative-se a energia do espírito que está ali, né? E será então, a gente está falando, que a superfície é ruim, que é estéril? Será que essa esterilidade vai ser sempre assim? Eles serão sempre estéreis? Não. Eles são estéreis transitoriamente. Por quê, gente? Porque esses mundos transitórios também estão evoluindo. Olha a grandiosidade, não é, do plano de Deus para o universo. Tudo evolui, inclusive os mundos, não é? Será que a Terra, então, algum dia será um mundo desses? Não, não será, porque já foi. Na sua formação, como nós dissemos agora mesmo, antes da presença da vida corpórea aqui, a Terra já foi um mundo transitório. Em que época foi isso? Durante a sua formação. Então nós achamos, gente, que ficou claro para nós o que são mundos transitórios. E principalmente nós temos que nos lembrar de não confundi-los com as colônias espirituais que são inerentes a cada planeta. O mundo transitório é para qualquer espírito errante. Não importa de que planeta ou sistema ele vem. Ok? Então agora nós vamos passar aqui para o item 3 deste capítulo, que fala das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. É um item muito grande. Então hoje nós vamos falar o que for possível para a gente falar dele, ok? Ele começa aqui na questão 237 e vai até a questão 256. O que são percepções? O que são sensações? Percepções é tudo aquilo que a gente percebe mais claramente com os nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e as sensações. As sensações nós costumamos dizer que às vezes a gente tem uma sensação como se fosse uma premonição. Eu estou pensando que será que eu deveria fazer isso ou não deveria? A gente pensa que está com a gente, mas não. É a espiritualidade sempre tentando nos orientar sobre alguma coisa, ok? Então, essas são as sensações. Aí vem a questão 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva as
percepções que tinha quando encarnada, sim, ela conserva e volta a ter algumas das quais ela havia se esquecido enquanto era alma, enquanto estava encarnada, porque nós sabemos que quando o espírito encarna, ele não se lembra das suas vidas anteriores, não se lembra do preparo que ele teve. E já imaginou, gente, se a gente reencarnasse aqui lembrando de tudo que a gente já fez antes, de bom e de mal? Ninguém teria capacidade de evolução, não é mesmo? Porque se nós nos lembrássemos de tudo, primeiro que a gente ia querer ficar só perto daquelas pessoas que a gente sabia que amavam a gente. E segundo, se a gente encontrasse algum desafeto que nós mesmos podíamos ter lesado de alguma forma, sabendo disso, como é que a gente iria fazer? Não é? Então, quando o espírito encarna, a alma esquece. E quando ele desencarna, todas as percepções que ele tinha e as que ele adquiriu na última encarnação o acompanham. E ele se lembra também daquelas que ele esqueceu em função da bondade e do amor de Deus para conosco. Certo? Questão 238. São ilimitados os conhecimentos e as percepções dos espíritos? Quer dizer, eles sabem tudo? Gente, a gente já estudou isso várias vezes aqui no livro, não é? Quanto mais eles se aproximam da perfeição, maior conhecimento os espíritos têm. Se são espíritos superiores, eles sabem muito, mas não tudo, né? E os espíritos inferiores, eles podem, às vezes, ser até mais ignorantes do que nós, almas encarnadas, nesse momento da Terra, certo? Por quê, gente? Porque mesmo os espíritos superiores, a não ser os espíritos puros, essa é outra conversa, nenhum deles conhece totalmente o princípio das coisas. A gente lembra lá dos nossos primeiros estudos aqui, se não me engano, questão 19 ou questão 20, lá no comecinho, que os espíritos disseram para Kardec que nós, encarnados, e mesmo desencarnados, que ainda não estão no topo da escala espírita, não temos a permissão de tudo saber sobre o princípio das coisas, sobre a fundação dos mundos, porque é coisa inimaginável para nós. A espiritualidade, a mão de Jesus Cristo de Deus, vai nos dando aos poucos esse conhecimento, à medida que nós vamos evoluindo, né? Então depende do quê? Depende da elevação e da pureza que o espírito tenha atingido, não é? E o tempo, a duração do tempo. Os espíritos compreendem o tempo da mesma forma que nós compreendemos? Não, de forma alguma, porque nem sempre a gente compreende quando se trata principalmente de determinar datas ou épocas, tá bom? Os espíritos vivem fora do tempo como é o nosso tempo. Tempo na espiritualidade, o tempo na erraticidade, é muito diferente das nossas 24 horas diárias aqui. Que, aliás, nem são mais 24, né? Porque os cientistas já falaram que agora o dia tem 23 e alguma coisa. Ou seja, nós estamos perdidos. Tá. A duração do tempo para os espíritos
Às vezes até deixa de existir. Os séculos que para nós são tão longos, para eles não passam de minutos, de instantes que se perdem na eternidade. Da mesma forma que os relevos do solo vão se apagando, não é? E desaparecem, porque tudo se transforma. O bonito no estudo da doutrina espírita, o bonito do conhecimento do livro dos Espíritos, é que a gente percebe que a espiritualidade está em tudo, na geografia, na geologia. Por quê? Porque tudo foi criado por Deus, não é? Então, aí vem outra pergunta. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? Gente, do mesmo modo que aquele que vê bem, enxerga bem, tem uma ideia mais coerente do que ele está vendo, tem uma ideia mais coerente do que o cego, os espíritos também. Por quê? Porque eles veem o que nós não vemos. Lógico, eles têm a facilidade e a faculdade de entender e apreciar as coisas de modo diverso do que nós. Que a gente ainda vê tão pouquinho, ó. Aí nosso orgulho, nosso egoísmo acha que nós somos tão portentosos que sabemos tudo. Sabemos não, sabemos nada não, muito pouquinho por enquanto, né? Mas isso tudo também depende do que? Da elevação espiritual do espírito. Quanto mais elevado, melhor ele vê as coisas. Vamos então aqui para a última questão, né? Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento é ilimitado? Olha, o passado, quando a gente se ocupa dele, isso é muito importante para nós, ele vira presente. Todas as vezes que a gente vive no passado, que a gente volta os nossos pensamentos para coisas passadas, aquele passado não acabou não, gente, ele é presente para nós. Então, assim também o espírito, a gente tem que lembrar que, como nós já falamos várias vezes aqui, o espírito pode estacionar ou progredir e regredir? Nunca. Então, lá na espiritualidade acontece o que passa com a gente quando nós recordamos de coisas que nos impressionaram no curso da nossa vida terrena. Simplesmente, no caso deles, como não existe mais nenhum véu que tolhe a inteligência deles, eles veem com mais clareza. Mas nem tudo os espíritos sabem. O que eles não sabem, principalmente? A sua própria criação. E nós já falamos que nós não temos a capacidade de compreender o princípio das coisas. Então, hoje nós ficamos por aqui. Esse tema aqui é um tema muito interessante, é muito longo. Nós vamos tentar terminá-lo no nosso próximo encontro. E agradecendo a todos que estiveram conosco aqui, online, encarnados e desencarnados. Nós encerramos aqui esses nossos minutos de reflexão, solicitando a todos que nos acompanhem numa pequena prece e que nessa pequena prece voltemos o nosso pensamento à cidade do Rio de Janeiro, onde sabemos que há almas e espíritos desencarnados extremamente necessitados de compreensão e de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, principalmente do mal que está em nós mesmos. Gratidão.